Fala galera do YouTube, Diego aqui, bora para a 7ª aula da série de controles para a Bolsa de Valores. A gente já viu aí bastante coisa, a gente já viu a parte de teoria, já começamos aí o nosso controle na aula 5 e na aula 6 e agora bora continuar esse nosso controle criando aí a aba de movimentações e entendendo como é que a gente faz esse paralelo de um para o outro. Lembra, antes da gente começar com o conteúdo, de fazer aquelas coisas que eu sempre te peço. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho. Aqui na descrição você vai ter lá, baixar a série de controles para a Bolsa de Valores. Você vai ter todos os arquivos, todas as aulas para você poder praticar. Principalmente se você não participou das outras aulas e você quer também ter acesso a isso. É só você pegar aqui na descrição. Fez tudo isso, deixa também seu comentário me dizendo o que você está achando da série até agora, se você acabou de chegar, se é a primeira aula que você está vendo, se você já está acompanhando tudo, me deixa esse comentário e também lá no final do vídeo me diz se você chegou até o final, que eu gosto de saber que assistiu a aula toda aqui comigo. Então, dito tudo isso, bora começar o conteúdo da aula de hoje. Show! Como eu falei, o que a gente vai ver? A gente vai ver como é que a gente cria a parte de movimentações. Então, ó, vou abrir aqui a planilha gabarito. E a gente tem aqui, ó, notas, que foi o que a gente fez. Lógico que a gente tem esses dois botõezinhos aqui com VBA, que ajudam bastante a gente. Provavelmente você já viu isso daqui lá na planilha gabarito. Mas a gente vai fazendo aos poucos e depois a gente vai criando a parte de VBA para automatizar. Primeiro a gente vê, entende como é que a gente faz, que foi a parte de conceitos. Depois a gente aplica isso no Excel, fazendo na mão. E depois a gente vê como o VBA pode ser um salvador ali para ajudar bastante a gente e otimizar e deixar tudo muito mais eficiente. Então, beleza. A parte de movimentações, desculpa, o que ela tem? Ela é basicamente um caixa aqui, ou seja, eu tenho tudo aqui, todas as compras, todas as vendas, os resultados, os aportes, as retiradas, tudo vai aparecer aqui nas movimentações. E a partir dessa aba que eu vou conseguir criar os meus resumos, todas as minhas análises e por aí vai. Então essa aba é muito importante e a gente tem que fazer esse paralelo da aba notas de corretagem com a aba de movimentações. Aí você pode estar pensando, pô Diego, beleza, mas por que eu não consigo colocar tudo na aba notas de corretagem? Por que eu não consigo preencher essa nota aqui com tudo, com os proventos e tudo mais? Porque provento é rendimento que você recebe de fundo imobiliário, dividendo, juros sobre capital próprio, aporte, retirada, nada disso faz o que? Gera uma nota de corretagem. O que gera uma nota de corretagem é uma compra ou venda de um ativo na Bolsa de Valores. Então, todos esses outros que alteram o seu saldo da conta da corretora, como eu acabei de falar, dividendo, juros sobre capital próprio, rendimento, aporte, retirada, tudo isso não tem nota de corretagem para isso. É só uma linhazinha lá no extrato da sua conta. Então, você tem que vir e lançar para cá. Então, por isso que a gente tem essa divisão. Notas, que é realmente que foi uma nota, e também o resto, que aí a gente coloca manualmente. Então, beleza. Dito isso, vamos começar a estruturar aqui a nossa aba de movimentações. Primeira coisa que a gente tem que fazer, cabeçalhozinho. E aí, como a gente já viu na outra, vou copiar isso daqui, jogar lá, depois eu explico que cada uma dessas coisas. Vamos lá. Vou abrir aqui, ó, movimentações. Movimentações. Show. Ctrl C, Alt C, VV. Já te expliquei como é que a gente faz isso. É um atalho para ir usando todas as ferramentazinhas que a gente tem ali na parte de cima. Beleza, e vou copiar isso daqui também, ó, conta e saldo. Isso aqui eu posso escrever, conta, saldo. Depois a gente preenche isso daqui, que isso daqui é uma análise que a gente vai fazer. Aqui embaixo, você já deve ter percebido que a gente tem o quê? Uma tabela. Então, toda vez que eu estou aqui, ó, aqui no finalzinho, você consegue ver, ó, que é uma tabela. Outra forma de você identificar que isso é uma tabela, ó, repara aqui em cima nas guias, ó. Vou clicar fora. Viu que sumiu uma guia? Vou clicar dentro, apareceu uma guia. Então você sabe que é uma tabela. Quando eu clico nela, design da tabela, você vem aqui no cantinho, você tem um nome da tabela. Porque a gente nem mudou a tabela que a gente tinha criado lá nas notas, mas a gente pode mudar também. Então, ó, vamos transformar isso daqui em tabela, que nem a gente já fez ali na outra. A gente pode vir em inserir tabela ou página inicial, formatar como tabela, e aí você escolhe a que você quiser. Vou selecionar essa daqui, ó, pum, que é igualzinha a da aba notas. Você vai ver que a caixinha que aparece é a mesma que apareceu quando a gente foi por inserir tabela. Minha tabela tem cabeçalhos, que são esses cabeçalhos. Dá um OK. Perfeito. Já está tudo ali bonitinho. Vamos lá. ID. O que é esse ID aqui que já surgiu essa dúvida nos comentários? Vamos lá. Aqui na aba nota, eu vou ter que ter essa colunazinha de ID também. Se você for ver no gabarito, a gente tem aqui, ó, tanto na movimentações quanto na aba notas. E a gente tem esse incluída ou não. Então, beleza. Na aba notas eu tenho que incluir essas duas colunas. Vamos entender por quê. Vou chegar aqui, ó, Ctrl mais, vamos aqui, ó, ID incluída.
ou incluído ID. Tanto faz a ordem aqui dos dois. Eu posso colocar aqui incluído aqui e ID aqui, que aí fica igualzinho na outra. E aqui eu posso expandir essa minha tabela. Eu venho aqui, ó, em design da tabela e aqui, ó, eu tenho que procurar essa parte aqui de redimensionar tabela. Então, ó, redimensionar tabela, ele vai me dar aquele promptzinho inicial, ó, e agora, ao invés disso tudo aqui, eu aumento um pouquinho. Então, ó, seleciono tudo isso aqui e aí ele vai incluir aquilo na tabela. Opa, soltei ali o mouse quando não deveria soltar. Tá, pronto, selecionei aqui e dá um OK. Pronto, ele incluiu aquelas duas na nossa tabela. Perfeito, deixa eu aumentar aqui, ó, cliquei, duplo clique, tá tudo bonitinho. ID, o que é o ID? É uma forma de você identificar uma movimentação. Ou seja, se eu colocar aqui, ó, ID 1, 2, 3, e aqui não vai ser real, aqui vai ser um número geral. Então, ó, página inicial, geral. Beleza, geral. 1, 2, 3. Por que eu tenho isso daqui? Lá na frente, quando a gente for fazer algumas coisas um pouquinho diferentes, isso daqui vai ser muito útil para a gente. Mas essa é uma forma da gente ter acesso a cada uma das operações. Então, eu vou conseguir saber, na minha aba de movimentações, por exemplo, se aqui eu tiver ID1, eu consigo procurar esse ID1 aonde? Aqui nas minhas notas. E eu consigo saber fazer esse paralelo de onde eu tenho uma informação e qual a informação na aba movimentações que ela corresponde. Então, eu tenho esse paralelo entre as duas e depois também facilita para a gente fazer outros tipos de análise. Então, é bom você ter esse ID. Aí você pode chamar de ID, pode chamar de código, pode chamar de qualquer coisa. Mas é muito bom você ter isso de transação para você conseguir ter isso mais organizado. E incluída é uma forma de você saber se essas movimentações aqui, essas notas de corretagem, essas linhas das notas de corretagem foram incluídas na aba movimentações. Então, se aqui tiver vazio, significa que isso daqui não está na nossa tabela de movimentações. Por outro lado, se tiver aqui, ó, xxx minúsculo, significa que eu já coloquei ela para cá e fiz todas as operações que deveria ter feito. Então, beleza. Volta aqui para a aba notas, vou tirar tudo isso daqui e vou tirar toda essa parte de ID. Beleza, fizemos aqui o que a gente tinha que ter na aba notas. Vamos voltar para a aba movimentações. O ID daqui é exatamente a mesma coisa que eu tenho ID lá, só que aqui eu só vou ter o ID das notas de corretagem. Então, o que for numa nota de corretagem, o que for uma movimentação dentro de uma nota de corretagem. Só que eu já te falei que o que eu tenho aqui não necessariamente é uma informação de uma nota de corretagem. Eu posso, por exemplo, fazer um aporte. Então, para eu ter comprado isso daqui e vendido isso daqui, eu preciso ter algum dinheiro na minha corretora. Então, em algum momento, antes dessa data daqui, que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter aportado um valor para a minha corretora. Então, vamos fazer isso. Por exemplo, ID 1. Conta ABCD, que é a corretora que a gente usou para comprar. Data, pregão, data liquidação. Aqui a gente pode usar como data de movimentação, ou seja, a data que a gente fez, e data de liquidação, a data que realmente chegou lá na conta. Então a gente pode colocar, sei lá, 1º de janeiro e chegou no dia 1º de janeiro. E aqui, ó, essa coluna eu vou deixar como data, que nem a gente colocou lá. Descrição, foi um aporte na conta ABCD. Então, ó, aporte ABCD. Tipo, aporte. E aqui as opções de tipo vão ser essas aqui, ó. Vão ser aporte, retirada. Aqui a gente pode colocar provento. E aí provento engloba todo tipo de provento mesmo, que são rendimento de fundo imobiliário, pode ser um dividendo, pode ser um juro sobre, que é o JCP, que é o juro sobre capital próprio. E a gente pode continuar aqui com outras opções também, como resultado, se a gente teve um prejuízo ou se a gente teve um lucro. A gente tem também imposto de renda retido na fonte, que vai ser um tipo que vai aparecer aqui também. E alguns outros tipos que a gente vai vendo conforme a gente for fazendo as movimentações. Mas os tipos aqui são as categorias maiores para a gente poder agrupar isso depois. Mas beleza. Quantidade. Como a gente fez um aporte não tem quantidade, um aporte tem valor só. E a gente coloca o valor aqui que entrou na conta. Sei lá, R$5.000 que a gente colocou lá na conta ABCD para fazer aquilo lá. Então a gente coloca aqui, ó, como dinheiro, seleciona, duplo clique, pronto, agora está tudo organizadinho. Então aqui eu tenho o ID 1. A movimentação 1 é um aporte que ocorreu nesse dia, na corretora tal, nesse valor. Então eu tenho esse controle daqui. Beleza.
Dito isso, o que a gente tem que ter aqui em cima? Conta. Aqui a gente pode escrever uma conta qualquer, então aqui é só uma célulazinha para eu escrever mesmo. E aqui se você tiver mais de uma corretora, por exemplo, se eu fiz um aporte na corretora ABCD, e ó, vou adicionar uma linha aqui, ó, Ctrl+. E o ID2 é um aporte na corretora DCBA. No dia, mesmo dia, ó, mesma operação, vou colocar ali exatamente igual. Então, na corretora ABCD, eu tenho que ter quanto hoje? Se eu aportei R$5.000, R$5.000. E na corretora DCBA, R$5.000 também. Beleza. Então, o que eu quero fazer? Quando eu escrever uma corretora aqui, eu quero saber qual que é o saldo dela hoje. Ou seja, eu quero que ele some todas as movimentações que eu tenho aqui, dado que a corretora aqui for a mesma que eu tenho escrita aqui. Então, beleza. Com o que a gente já viu até essa série, a gente já viu aquela forma chamada soma 6, que ela faz o quê? Ela soma um intervalo se em determinado local a gente atender a uma certa condição. Então, vamos fazer isso aí, ó. Igual, soma 6. Qual que é o intervalo que eu quero somar? Os valores, todos os valores. Ponto e vírgula. Se na parte de conta, ponto e vírgula, eu tiver o quê? Eu aceito qualquer conta? Não. Eu escrevi aqui, ó, ABCD. Então tem que ser exatamente igual a ABCD. Fecha parênteses, dou Enter. Tá lá, 5.000, porque é a única movimentação que eu tive nessa conta. Agora, se eu gastar um dinheiro nessa conta, esse valor vai diminuir. Se entrar mais alguma coisa, vai aumentar e por aí vai. E aqui a gente pode formatar ele como dinheiro. E aqui a gente pode copiar a formatação disso daqui, ó, desse cabeçalho, para colocar aqui e aqui ficar bonitinho. Então, ó, clica na célulazinha que você quer a formatação. Clica aqui, ó, no pincel de formatação e vem aqui, ó, conta. Clica no pincel de formatação e vem aqui, ó, saldo. Beleza, tá ali, bonitinho. Vou clicar, duplo clique para deixar ali do jeito certinho. Então, show! Já que a gente já tem essas duas movimentações aqui, agora a gente realmente pode começar a comprar, negociar ativos ou coisas do tipo, porque a gente tem esse saldo de R$5.000. Vamos pegar essas movimentações e vamos adicionar elas lá na aba de movimentações e vamos ver o que a gente tem que fazer. Primeira coisa, qual vai ser o ID dessa minha operação daqui? Aqui eu tenho algum ID? Não, então eu não preciso checar nada aqui. Aqui eu tenho algum ID? Tenho. Qual que é o maior ID? 2. Então qual que é o próximo ID que eu vou colocar? 3. Então beleza, coloca aqui, ó, 3. Show de bola. Essa é a operação de ID 3. A operação que foi uma compra na corretora ABCD, na data tal, blá, 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 tudo que a gente tem aqui. Como é que eu jogo essa informação para lá? Vamos ver as informações que ele pede, ó. Conta, data de pregão, data de liquidação. Conta, data pregão, data liquidação. Perfeito. Vou copiar isso aqui, ó. Ctrl C. Vou vir aqui, ó. Alt C, V, V. E vou colocar aqui, ó. E já coloquei aqui embaixo. Depois a gente presta atenção se a gente vai deixar em ordem crescente de data, ordem decrescente de data, do mais antigo para o mais novo, do mais novo para o mais antigo. Depois a gente ajusta isso daí. Mas eu coloquei aqui embaixo. E repara que sempre que você coloca uma informação abaixo de uma tabela, ela já aumenta o tamanho dela. Ela já inclui aquela informação. Outra coisa que faltou a gente colocar, o ID aqui também. Então, ó, esse 3 eu poderia ter copiado do ID ali também. Show! Descrição. Qual foi o ticker da ação que você comprou? Cash 3. Então, beleza. Cash 3. Opa, Cash 3. Qual que é o tipo? Isso daqui é uma compra de uma ação. Então, o tipo disso daqui é uma ação. Mesmo tipo que eu tinha ali, ó. Tipo. Ação. Ação. Quantidade. Quantas ações de Cash 3 entraram na minha carteira após essa movimentação daqui? Vamos ver. Entraram 64 unidades. Então, ó, 64 ações. Show de bola. Qual foi o valor que saiu da corretora para você comprar essas 64 unidades? Vamos procurar lá. Esse valor líquido aqui. O que esse valor líquido é? O valor da operação, ou seja, quanto custou? Quantidade vezes preço, mais as taxas que você gastou ali. Então, isso daqui que saiu para você comprar 64 unidades. Então, ó, Ctrl C, vou chegar aqui, Alt C, V, V. Eu uso muito Alt C, V, V para ficar colando valores e não ficar transportando fórmulas de um lugar para o outro. Então, beleza. Repara que, quando eu joguei para cá, ele colocou lá positivo, 1.662,59. Agora, para e pensa. Repara aqui como é que ficou o saldo lá em cima da corretora. Deixa eu até dar um zoom aqui, que eu acho que vai dar uma ajudada. Deixa eu aumentar o tamanho da coluna. Beleza. O saldo lá em cima aumentou. Quando eu comprei um ativo, o meu saldo aumentou. Faz sentido isso? Não, não faz sentido. O saldo deveria ter diminuído. Então, preste atenção nisso daqui.
Compras, o valor de uma compra é sempre negativo. Então, ó, vou chegar aqui, ó, no começo, opa, botão errado, F2, menos, e dei um Enter. O valor da compra é negativo. A quantidade de uma compra é positiva, porque você aumentou o número de ações desse ativo ali na sua carteira. Agora pensa pelo lado contrário, uma venda. Você tinha, sei lá, 64 ações de Cash 3. Você vendeu 64 ações de Cash 3. A movimentação de venda vai ser mais 64 na quantidade ou menos 64? Vai ser menos 64, porque você está perdendo essas 64 ações. Em compensação, o valor que você recebeu por essa venda vai ser negativo ou vai ser positivo? Vai ser positivo, porque ele está entrando na sua conta e o saldo da sua conta vai aumentar. Beleza? Então, show. Transportamos essa primeira operação para cá. Agora vamos ver as próximas operações que a gente tem que transportar. Essa daqui, ó, incluída? Sim, está incluída, a gente já colocou ela ali, então posso colocar um X em. Beleza. Vamos para a próxima e a gente vai fazer a mesma coisa avaliando o que a gente tem ali. Vamos parar para pensar nisso aqui. Show! Qual que é o ID? Ó, aqui o máximo é 3, aqui o máximo também é 3. Então o próximo vai ser o quê? 4. ID 4. Beleza. Vamos jogar lá a movimentação. Ctrl C. Vou jogar aqui, ó. Alt C V V. E aqui é ID 4. Qual que foi o ativo? SAPR11. Beleza, e o tipo foi ação, quantidade 35. Então vamos lá. SAPR11, ação, quantidade foi 35. Só que isso daqui foi uma venda. Então eu perdi 35 unidades, ó. Menos 35 unidades. Perfeito. Qual que é o valor principal dessa venda? Como assim, Diego, o valor principal? Agora a gente vai voltar lá para os conceitos que a gente tinha nas aulas 1, 2, 3 e 4, onde a gente viu como é que a gente pega uma compra, pega uma venda, calcula o custo médio, e para o custo médio a gente tem o valor principal também, para calcular o resultado, e alterando o custo médio e tudo mais. Então você tem que lembrar daquela parte de valor principal, e aí vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Como é que a gente calcula o valor principal dessa movimentação? Lembra que eu te falei? Uma venda, ela tem algumas movimentações, não é exclusivamente uma que a gente tem aqui como se fosse uma compra. Quando a gente tem uma venda, a gente vai ter, para ser mais exato, 3 movimentações. Seria isso daqui. A primeira movimentação é o ativo, que é aqui a gente vai ter o valor principal. A segunda movimentação é o quê? O resultado. Resultado. E aqui a gente coloca do tipo também, ação. Aqui deixa eu aumentar, resultado, ação. E o último que a gente vai ter aqui, a última movimentação é IRRF, ação. Quanto que você pagou de imposto de renda nessa movimentação? Então, beleza. Aqui, tanto em resultado quanto em IRRF, eu não preciso ter quantidade, eu só preciso ter os valores. IRRF, quanto que eu paguei de imposto de renda retido na fonte nessa movimentação? Vamos ver. Foi 4 centavos. 4 centavos. Menos 0,04. Porque imposto sai da sua conta. Você não recebe esse imposto. Beleza. Ação. Qual que é o valor principal? Como é que eu faço essa conta do valor principal? A gente viu nas outras aulas e lembra que se você não teve acesso às outras aulas, você tem aqui na descrição, baixar a série de controle para bolsa de valores e aí você consegue acessar da aula 1 até a aula 4, onde a gente explicou toda essa parte aqui de calcular custo médio e por aí vai. Mas o que eu tinha te falado? O valor principal de uma venda é igual à quantidade que você está vendendo multiplicado pelo custo médio que você teve para adquirir essas 35 unidades. Só que agora pare e pensa comigo. Eu estou vendendo 35 unidades de SAPR11, sendo que eu não comprei 35 unidades de SAPR11. Beleza. Dá para fazer isso? Dá, mas não é o jeito convencional que a gente faz as operações. Geralmente a gente compra, a gente mantém pelo tempo que a gente quiser e depois a gente vende. Beleza. Mas existe uma forma de você fazer isso ao contrário. Você vende, que é o que a gente chama de uma venda a descoberto, e depois você compra.
Então você finalizou a operação do mesmo jeito, só fez ao contrário. Você vendeu, depois você compra. Geralmente a gente compra e depois vende. Eu não vou entrar a fundo nessa parte de venda descoberta, assim como eu falei várias outras coisas mais técnicas que eu não vou entrar a fundo. Lembra que tem muita gente fazendo um conteúdo muito bom sobre isso, vocês podem procurar saber mais isso daí, tem muito conteúdo gratuito bom sobre o tema. Então aqui a gente vai focar na parte de Excel mesmo e não se aprofundar tanto nessas coisas mais técnicas. Mas beleza. Nesse caso aqui, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando vender 35 unidades APR sem ter essas 35 unidades. Então, das duas, uma. Ou eu estou tentando fazer essa venda sem ter o ativo, que eu te falei que é essa tal de venda descoberta, só que não é o caso. O que aconteceu aqui? Eu coloquei para vender porque eu peguei uma nota de corretagem. Cadê a nota de corretagem? Essa daqui, que está me dizendo que eu vendi Sanepar. Só que eu esqueci de colocar aqui o quê? A nota de corretagem que eu comprei Sanepar. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar ali uma nota de corretagem justamente com isso. Comprando Sanepar e comprando Edux, e a gente coloca ali alguns valores aleatórios. Então vamos lá. Vou voltar aqui e vou adicionar aqui algumas movimentações. Então, ó, vou excluir esse D aqui, porque esse D não vai aparecer ali. E vou tirar toda essa parte aqui de Sanepar também. Então, ó, Ctrl menos, e aqui vou voltar para cá. Beleza. Esse D eu vou apagar, porque eu vou adicionar uma movimentação antes, ó, e vou apagar esse aqui também. Depois eu coloco o ID aqui. Mas o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, ó, antes dessas duas linhas, ó, vou dar um Ctrl mais e vou adicionar uma compra, duas compras na verdade, que vai ser nota 4, 3, 2, tem que ser uma nota antes dessa daqui, né? Então vai ser, ó, 1, 2, 3, 3. Beleza, que é uma nota fictícia também. Corretora, ABCD. Data do pregão, vou colocar no dia anterior, ó, 19/1. Que eu nem sei se é um sábado, se é sexta, se é feriado ou alguma outra coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, não, dia 19/1. Perfeito, é durante a semana, então tá valendo. E aqui eu vou colocar 2 dias depois. Não sei se teve feriado no meio, mas é só para o nosso exemplo mesmo. Vou formatar isso aqui bonitinho. Tá lá. Aqui foi C. Ação. Eu comprei Sanepar e Edux. Quantidade, 35, 25. Preço. Eu não sei qual era a cotação de Sanepar e de Edux nesse dia daqui. Então, eu vou colocar um preço aleatório. Vou colocar Sanepar um pouquinho acima do que eu paguei, então, do que eu vendi. Então, ó, 23,48. E vou colocar Edux um pouquinho, o preço de compra um pouquinho abaixo do preço que eu vendi. Então, vai ser, ó, 32,96. Beleza. Claramente, eu chutei os valores aqui. Então, beleza. Vou selecionar, formatar aqui bonitinho. Tudo isso daqui tem que ser formatado como dinheiro. Então, ó, formatado como dinheiro. Beleza. Valor da operação. A fórmula já está feita. Taxas. Fórmula também. Valor líquido também. Vamos ver. Imposto de renda retido na fonte. É uma compra. A gente paga imposto de renda retido na fonte em compra? Não. Então, ó, 0, 0. Taxa de liquidação, registro, termo, opções e tudo mais. Aqui eu não sei as taxas que eu pagaria, então vou usar exatamente essas mesmas taxas aqui. Então, ó, vou copiar isso aqui, ó. Chega aqui, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui. Foi copiar e colar mesmo, porque lembra, isso daqui é uma operação fictícia. É só para a gente ter esses ativos antes de eu vender esses ativos. Então, essas daqui foram uma operação real, essas aqui são operações fake, que a gente vai ter várias aqui para a gente conseguir exemplificar. Então, beleza. Vamos adicionar essas movimentações lá na nota de corretagem, que vai ser bem simples de fazer, ó. Já vou copiar isso aqui, ó. Ctrl C. Chegar aqui, ó. Alt C, VV. Essa daqui, a operação 3. Essa daqui vai ser a operação 4. A primeira, SAP R11. A segunda, Edux 3. Os dois, ó, selecionei tudo, ó. Selecionei com Shift, setinha para baixo, Ctrl D. Ação. Beleza. Quantidade. 35 e 25. Alt C, VV. Quanto que eu paguei? Vou selecionar o valor líquido, Ctrl C, Alt C, VV. E lembra que aqui tem que ser, ó, menos, aqui tem que ser, ó, menos. Perfeito. Então vamos lá. Agora sim, eu comprei esses ativos e agora eu posso tentar vender eles. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte. Aqui vai ter que ser 5. Opa, 5, que seria o próximo ID. E agora sim eu posso atualizar aqui para ID 5. Esse daqui foi o 3, esse foi o 4, X, X. Opa, X, X. Então foi bom a gente ter colocado isso daqui no meio. E para esse vídeo não ficar muito gigantesco, porque a gente ainda vai ter que fazer algumas continhas, eu vou deixar para a gente fazer a
adição dessas duas movimentações na parte de movimentações na próxima aula, que aí a gente consegue ver mais com calma também a parte do custo médio, valor principal e dar um tempinho de você também fazer o quê? Entrar lá na aula 2 e na aula 3 da série de controle para a bolsa de valores e relembrar o que a gente viu de custo médio, de como a gente calcula o resultado e por aí vai. Então faz isso, lembra também de você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho para você receber aviso de todos os vídeos que a gente tem aqui e deixe seu comentário me dizendo o que você está achando até agora, me diz o que não pode faltar, o que eu poderia ter comentado, não comentei, vai me falando que eu sempre estou olhando nos comentários para ver o que vocês acham melhor fazer, o que acham melhor não fazer e por aí vai. E também se não quiser comentar nada, só me diz se você chegou aqui até o final, que é bem legal isso também. Então faz isso, pega a série de controles para a bolsa de valores, tenta fazer o que a gente fez aqui e lembra de entrar na aula 3 e na aula 2 também, que aí você vai ver bastante dessa parte de valor investido, custo médio e depois a gente cai matando na próxima aula para a gente fechar isso daqui. Então, feito isso, te espero na próxima aula.